Pronto, a gente já está gravando, tá, pessoal? Fica com o material aí disponível. Gente, somos de forma corporativa. Muito boa noite a todos. Prazer revê-los. Nosso segundo encontro de 4. Gente falando de Lean e de Ágil, né? O Lean Ágil em suprimentos. Na aula passada, a gente focou no Lean, que é uma filosofia. Tem uma série de ferramentas, né? Eu trouxe algumas delas aqui, tem outras delas no material que eu disponibilizei para vocês, e tem mais um monte por aí disponível para ser utilizado. Cujo objetivo, na verdade, né, da filosofia e do método é autoconhecer o seu fluxo produtivo. Ah, mas eu não tenho fluxo produtivo, não, eu trabalho em indústria, não, né, gente? Conhecer o seu fluxo de trabalho. Cadê o Renato? Renato tá aí? Não, o Renato não chegou ainda não. Do ponto que você é acionado ao ponto que você entrega o seu produto. O objetivo é o quê? Nesse intervalo do tempo, você buscar onde tem desperdício, onde tem retrabalho, mas para isso você tem que se conhecer. Tem que conhecer o seu fluxo, junto com a sua equipe. E você sozinho não faz verão, não. Precisa de um time para refletir em cima desse fluxo aí. Identificar retrabalho, identificar desperdício. A gente falou aqui da última aula, aí, né, tem um monte. Cujo objetivo é o quê? Você tem um produto para entregar. O seu produto ser entregue da melhor forma possível. Pode ser que seu produto melhore muito. Pode ser que seja o mesmo, mas a jornada seja diferente. Parecido com a evolução do pit stop que a gente viu. O produto não mudou nada. Compensação, o caminho mudou completamente. Os exemplos que eu trouxe de algumas ferramentas, todas a gente começou a fazer o link à nossa rotina do dia a dia de suprimentos. Porque as ferramentas, né, pessoal, e esse contexto todo que eu falei, ele é direcionado a um monte de coisa, um monte de atuação. Mas o que interessa para a gente é quando a gente fala de suprimentos. Então, assim, eu vim trazendo alguns exemplos que aí a gente hoje vai dar uma parada no Lean. Hoje a gente vai falar de gestão ágil de projeto. Ô, Marcelo, mas você é doido, Marcelo. Ninguém aqui está trabalhando com projeto, não. Está todo mundo aqui na rotina, Marcelo. Ah, meu Deus do céu, será que eu estou à toa aqui vendo esse homem falar? Calma, gente. Porque eu preciso da construção do que a gente conversou na última aula, eu preciso de fazer a introdução e gestão ágil de projeto que a gente vai fazer hoje, para na terceira e quarta aula a gente embolar essas duas ferramentas Lean, gestão ágil de projeto, misturar tudo na rotina, aí começar a tirar um monte de coisa vinculada à rotina, às rotinas de suprimentos. Tá, pessoal? Combinados? Hoje, então, a gente vai focar em gestão ágil de projeto, que é uma forma de fazer uma gestão sobre o projeto. O que é um projeto? Um projeto é algo que tem início, meio e fim, entregável definido. Produto final definido. Porque curioso. Mas todo mundo aqui tem um produto. Você encheu a paciência nossa, Marcelo. Falou a palavra produto 550 vezes antes de ontem. Mas o projeto, por si só, ele tem, né, um fluxo, início, meio e fim, uma alocação de pessoas, esforços, ações, ferramentas para a entrega de um produto. Isso é um projeto de forma bem abrangente. E a gestão de projetos que a gente conhece, a maioria das pessoas conhece aquela gestão tradicional de projeto, que é comum, mas a gente vai falar de gestão ágil, que é um tiquitinho diferente. Claro, pessoal, existem cursos vinculados à gestão ágil que certificam profissionais com 2, 3 anos aí de atuação no curso. A gente vai falar de gestão ágil de projetos em 2 horas. Mas o nosso objetivo é construir, nós estamos pavimentando a nossa estrada, nós estamos pavimentando a nossa estrada para passar com o nosso carrinho tranquilo nela, principalmente no nosso terceiro e quarto encontro.
Pessoal, para começar, assim, pique total. Opa, deixa eu projetar aqui. Olha aí, gente, pelo amor de Deus, o senhor começa as aulas com atividade. Gente, a gente falou sobre um monte de questão de retrabalho e desperdício. Coisas que causam lentidão, lembra? Tem certeza, eu tenho certeza, gente. Ah, Marcelo, você tem certeza das coisas que você não conhece? Eu tenho certeza que lá na rotina de vocês fazem alguma coisa 2 vezes. Se você não faz 2 vezes, você faz uma e alguém faz uma segunda vez, ou você faz a segunda vez de alguém que já fez. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa lá que não precisa de vocês fazer. Se vocês deixarem de fazer, só vai melhorar a vida de vocês, não vai impactar em nada. Eu tenho certeza que vocês conseguem apontar onde estão os gargalos da rotina de vocês. Seja você líder ou não. Aí eu queria, olha só, estou fazendo vínculo ainda da aula passada. Eu queria pedir para vocês para colocar aí, né, a cabeça para pensar sobre, lista para mim, gente, pelo menos 5 ações que impactam com desperdício e lentidões ou retrabalho na sua rotina. Eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Ô, gente, vocês estão vendo a minha tela, não estão? Ou não? Sim, estamos vendo. Então, por exemplo, é muito comum aí no nosso dia a dia a gente ouvir alguém falar que, poxa, uma coisa que me dá um retrabalho violento lá na minha rotina são requisições mal feitas. A requisição chega para mim, eu nem vou para o mercado com ela, porque ela está tão ruim que eu tenho que devolver para o requisitante. Retrabalho. Pode não ser seu, mas é na sua rotina. E te impacta. Marcelo, o RP lá da empresa é muito ruim. É muito ruim. A gente tem que fazer tudo pelo Excel, porque não dá para confiar naquilo. Ou então eu tenho que carregar o Excel, aí o Excel carregar o sistema. Faço 2 vezes. Eu tenho que extrair lá do sistema para depois fazer no Excel para depois voltar para o sistema. Meu RP trava. Outro exemplo. Nossa, as reuniões da minha empresa são muito demoradas. A gente começa alguma coisa e lá, foi embora minha manhã. Foi embora minha tarde. Outro exemplo. Fornecedores pouco capacitados emitirem propostas. A minha turma, até, a minha empresa, Marcela, até faz requisição legal, mas meus fornecedores são muito ruins. Meus fornecedores têm dificuldade, a gente tem um retrabalho violento, a gente recebe aquelas propostas. Até que eles consigam adequar uma proposta mínima, lá foi tempo e energia. Refazimento de documentação técnica durante o processo. A área técnica emitiu, male-male, a área requisitante, male-male, emitiu a documentação suporte. Só que o mercado virou para a gente que é comprador e falou, comprador, aqui, não está muito boa a sua especificação, não. Fala com seus engenheiros, fala com a área técnica aí, faltou isso, aquilo. Aí, ó, a energia e tempo indo embora. Ô, gente, algum desses aqui acontece aí na empresa de vocês? Ou isso só acontece comigo e lá no sul de Beirute? Acho que em Beirute e aí contigo. Imaginei. Eu acho que você listou tudo que está acontecendo hoje, viu? Cris, eu ia perguntar para ele se ele ele trabalha com a gente. Eu ia falar assim, mas ele está trabalhando, ele está na nossa equipe. Walter, você contratou ele, Walter? Eu tô achando, viu? Só Exatamente. adianta para nós. Só adianta para nós aí, que vai ser nosso colega de trabalho. Mas são as nossas dores. Ô, gente, eu não sei se vocês contrataram o Marcelo, não, mas se contratar, vocês vão se dar muito bem, viu? Tá bom, viu, Hélio? Ô, Marcelo, tem outra coisa também, na verdade, eu acho que isso já vinha até um pouco antes da pandemia, mas depois da pandemia eu acho que acelerou um pouco as questões das reuniões intermináveis e, assim, reunião para discutir o que vai ter na outra reunião e na próxima e na outra. Terrível. E etc. Tem gente que ama, né, Walter? Tem gente que entra para reunião, se deixar, ele fica lá 18 horas reunido, né? Eu não tenho paciência nenhuma. Nenhuma. Consome Pessoal, o tempo, né? sem dúvida. Gente,
Então, queria que vocês fizessem essa dinâmica. Vou voltar a Mas só projetar. desculpa, Marcelo, lá na Fica à Comax não é vontade. assim não, tá? Opa, então. Foi só uma observação. Não, mas aqui Claro que volta. não, por isso que ele vai vir trabalhar com a gente. Aqui são só alguns exemplos para ajudar vocês a se inspirarem. Pessoal, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou voltando no assunto da aula passada? Aqui é para a gente não se perder. E nós vamos usar isso demais, principalmente na terceira aula, na aula que vem. Forçar vocês, turma, a pensar. Coloca aí. Gente, não tem prova, não tem nota, não tem nada. Isso aqui é desenvolvimento, né, de cada um. Dentro aqui, né, do prognóstico, da didática, da forma, né, cadenciada e pedagógica da nossa aula. Pessoal, pensem aí, listem. Ah, Marcelo, não consegui listar 5, não tem problema não, gente. Tenta listar pelo menos 5 itens que vocês enxergam aí na rotina de vocês, que impactam a rotina, impactam a entrega do seu produto, impactam a jornada, né, a qual vocês estão envolvidos para entregar do seu produto, mas que trazem desperdícios, lentidões ou retrabalhos. Por gentileza, eu vou deixar aqui na tela as 5, né, só para ajudar. Agora são 7h20. Vou dar aí 5 minutinhos, pode ser, gente? Para cada um refletir e a gente volta daqui um pouquinho? O que vocês acham? Não tá ok. Então tá. Então, Ok. 7h20, ó, 7h25, a gente volta a conversar. Vou só tirar a minha imagem aqui para não atrapalhar aí vocês.
Pessoal, podemos voltar? Podemos. Maravilha. Ô, gente, queria ouvir de vocês, né? Quem puder. Fica à vontade, tá? Quem puder listar aí. Coloquei aqui Pode. mudança de escopo. Isso durante a contratação? Rony? É, Isso. Nossa, mãe, terrível isso. e tem uma que já é do início. Não saber o que quer. Tô anotando aqui, tá? Só pra Uhum. gente conversar daqui a pouquinho. Tem também a preguiça de olhar no sistema para ver se a requisição dele está aprovada para a gente seguir com compra, ou se nós compramos, se já tem ordem de compra, fica perguntando a gente o tempo todo. Aí você fala com ele para olhar no sistema, olha aí, aproveita. Aí você tem esse. Eu acho que o pior deles aí, aliás, tudo é uma somatória, né? A falta de programação. Opa, planejamento. E sistema ERP, processo manual para cotação e equalização. Esse aí te toma um tempo desgramado. Não só o processo de cotação e orçamento, para o processo de contrato também. O nosso processo aqui é muito manual. Então, existem várias etapas que a gente precisa seguir para poder submeter para aprovação, E se é para manual? assinatura. E Cristiane, se é manual, eu tenho certeza que faz a mesma coisa um monte de vezes. Sim, a gente perde muito tempo com isso. Só complementando a informação do Rony, eu acho que o que falta aqui na empresa são requisitantes capacitados, sabe? Opa, esse é bom. Que resume isso aí tudo aí, um Esse escopo é mal muito bom. feito, uma requisição mal feita, o comprometimento do requisitante em acompanhar a sua própria demanda. Eu coloquei aqui também a falta de sistema, ERP que ele colocou, e a programação dos setores, que tudo vira emergencial. Excelente. Obrigado, Cristiane. Aí, Obrigado, Rony. eu vou só Eu ia complementar. tá. Eu vou só complementar para bater um pouco dos nossos fornecedores também. A gente tem uma gama de fornecedores que tem um produto bom, mas não tem minimamente processo. Fatura errado, manda a nota com código errado. Então, eles não são plenamente capacitados, principalmente nessa parte fiscal e financeira. A gente tem uma grande dificuldade também, tem que implorar para o fornecedor faturar, toma muito nosso tempo. Ok, muito obrigado. Eu coloquei aqui muito em linha, né, que o pessoal falou aí, e, assim, os mesmos erros, né, só que com palavras diferentes. Então, é impressionante como estamos falando isso até hoje, né? Mas acho que o que foi diferente aqui foi burocratização, que a gente chama muito do cartório, né, que tipo assim, para você mandar para lá, tem que vir para cá, para depois para lá, entendeu? Assim, esse processual tão grande, tão penoso, porque quem sofre é quem está ali no dia a dia, carregando essa mochila gigantesca de um processual, entendeu? E então é um cartório sem fim, assim, de pedir bênção para poder seguir. Outro é sistemas que não se conversam, né? Tipo assim, tem um SAP para fazer isso, aí para passar para o outro SAP para a obra é outro SAP, para não sei o que é outro sistema. Então, assim, um absurdo também que sistemas que não se conversam, né? O fato de pô, você tem que fazer a mesma coisa em vários sistemas. Ilógico isso. Ou coloca um que tem tudo, ou né, todo mundo usando o mesmo, e realmente é uma coisa aqui que toma muito trabalho. E os outros que é parceiro, né? Coloquei junto com meus colegas aí, que é falta de planejamento, né? E indefinição do requisitante, né? Porque ele quer para ontem, e aí acaba que a gente fica parado, né, esperando ele definir o que ele quer, ele maturar a informação que era para ontem. E o outro é falta de treinamento que eu coloquei, tipo assim, caminho das pedras para os próprios entrantes, sabe?
Porque eu acho que às vezes a gente fica muito tempo fazendo, procurando saber como fazer tal coisa, sendo que, né, já tem alguém que saiba fazer, ou se tivesse minimamente um passo a passo, né, um treinamento, né, uma orientação nesse sentido, assim, né? Então, realmente, assim, caminho das pedras pouparia muito esforços, né? De ficar pergunta um, pergunta outro, pergunta um, pergunta outro, para no final, né, com uma orientação muito mais direcionada, já sairia do rápido do outro lado. Maravilha. Muito obrigado, Vitória. Eduardo, eu coloquei aqui um dos da lista a demora no processo de aprovação. A gente já tem uma deficiência no sistema e um processo, por exemplo, de aprovação que hoje está disponível, os gestores, a gente tem que estar mandando e-mail para ele poder acessar o sistema, para ele poder aprovar. E quando a gente faz essa cobrança, ele ainda responde, mas eu tenho 2.000 e-mails para ler, como se fosse bonito. Entendeu? E não é bonito você ter 2.000 e-mails, ou seja, são várias solicitações ou que você não visualizou de pessoas querendo um retorno seu, né? Então, assim, aí a gente tem que cobrar para aprovar, porque ele nem acessa o sistema e nem visualiza e-mail. Nossa, mãe. Aí fica bom. Perfeito. Muito obrigado, Simone. Jorge? Eu pontuei algumas coisas aqui que acontecem no processo nosso, principalmente no caso aqui da CBL, que era uma empresa que não tinha maiores aspirações, né? E hoje, com esse boom do lítio, a gente está meio que assim, muito, mas muito acelerado. Então, nesse intervalo, só para você ter uma ideia, eu aumentei meu CAPEX em 10 vezes quando comparado a 3 anos atrás. Nossa, mãe. Dentro disso tudo, eu tenho uma gerência que foi criada há 6 meses, implantação de SAP, problemas de cadastro, onde eu estou agora contratando uma empresa para revisar todo o meu cadastro, tá? Sem ainda um planejamento operacional e manutenção. Eu produzia há 2 anos atrás, nossa empresa é o valor agregado, né? Você produz uma pequena quantidade com alto valor agregado. Eu já tripliquei de 2 anos e meio para cá, então você imagina tudo isso aí, os insumos que vem junto. É uma Tá? cadeia Esse crescimento abrupto da empresa, de fato, atrapalha um pouco. Falta de qualidade nas informações de compras técnicas. Tá? Às vezes as compras técnicas vêm lá, às vezes você vai comprar, o cara esquece de colocar qual a tensão daquele equipamento. Aí, ó. Tá? A gente tem uma logística ruim aqui para o Vale do Jequitinhonha. A gente basicamente aqui tem 2 empresas com viagens para cá semanais, e o meu maior problema hoje aqui como a gente não é uma empresa de capital aberto em bolsa de valores, né, um SA só que de capital fechado, empresa que tem dono, todos os processos a nossa alçada é muito amarrada. Então, assim, os gestores, eles têm uma alçada para trabalhar muito apertada, então praticamente tudo de valor de 40 mil, 50 mil, tudo vai para nível de CEO, nível de diretoria, nível até de conselho administrativo, não dá? Nossa, mãe, isso é um problema danado. Então, assim, foi por isso que eu fiz aquela viagem para conhecer outras pessoas, para conhecer, até o Hélio me recepcionou aí justamente para tratar desses pontos. Maravilha. Muito obrigado, Jorge. Walter, fica à vontade. Bom, além de, concordo plenamente aí com essa lista aí longa aí que os colegas comentaram, e 2 coisas, né, que eu acho importante demais. Primeiro é saneamento de cadastro, que o colega acabou de comentar aí, isso é super importante. E outra é a questão de tratamento de dados, para depois a gente traduzir em informações. Então, às vezes, pode ser que em determinadas situações as pessoas que trabalham com isso não replicam da forma adequada, enfim. Então, também gera às vezes, um retrabalho, enfim. As 2 coisas eu acho que, pelo menos
mais latente para mim hoje. Maravilha. Muito obrigado, Walter. Turma, vocês foram falando, né? Eu fui listando aqui, muitas vezes, né, alguém falou a mesma coisa de outro colega. Nossas dores são muito parecidas, né? O rastro de sangue que a gente vai deixando pelo caminho é muito parecido também. E o objetivo, então, dessas rotinas que a gente está vendo é mitigar, minimizar isso. Muito comum, pessoal, aos alunos, né, alguém perguntar, Marcelo, qual é a melhor metodologia de gestão? Olha que prepotência se eu conseguisse responder uma coisa dessa. Eu costumo responder o seguinte, a melhor metodologia de gestão, não sei, mas a que funciona é aquela onde a gente detecta o desvio, faz um plano de ação para ele e acompanha a resolução. Então, pessoal, na verdade, né, dentro aqui da minha opinião, que não espero nunca que seja a verdade mais verdadeira de todas, mas é bastante adequado, né, o meu histórico aí de possibilidades, é que não precisa ter um sistema espetaculoso, espetacular. Se for com papel de pão, um pedaço de carvão, eu conseguir escrever e identificar o desvio, fazer um plano de ação para tratar aquele desvio, acompanhar até que ele seja resolvido, opa, a gente está dando um show de gestão. O primeiro movimento que a gente tem é identificar os desvios. Todo mundo sabe, dói. Agora a gente tem que fazer uma forma de tratá-los. Porque se eu identifiquei, ele impacta na jornada da entrega do meu produto. O produto é meu, eu respondo por ele. Ô, pessoal, eu não tenho dúvida nenhuma, todo mundo aqui, assim como eu, a gente tem orgulho do produto que a gente entrega, do que a gente faz. E a gente sabe o que é melhor para ele. Vocês acabaram de me listar um monte de coisa que dá para fazer para melhorar o produto de vocês. E eu vou começar a ajudar vocês a, além de conseguir identificar, criar um racional de tratar dentro das filosofias Lean da gestão ágil. Aí, gente, eu faço então agora, né, dou a guinada para a gente começar a falar da gestão ágil de projeto. Aí, aula que vem a gente embola essa coisa errada toda, o Lean e o ágil. Gente, a gestão ágil de projeto é um negócio muito curioso. Quando a gente fala de projeto, só que ninguém aqui está para falar de projeto, todo mundo aqui para falar de rotina, mas eu vou fazer, né? Hoje a gente vai falar só de gestão ágil de projeto, a gente vai ver que a coisa começa a fazer sentido. É algo novo. Vou começar a projetar aqui, só um instante. O Walter que está com a mão levantada aí, não sei se você quer complementar alguma coisa. Ô, Walter, perdão. Não, na verdade, acho que eu cliquei duas vezes aquela hora. Baixei a mão aqui. Isso é normal, tranquilo. Deixa eu projetar aqui. Ô, gente, para a gente falar, né, de gestão ágil de projeto, eu só queria abordar como isso começou. Então, o método de gestão ágil começou com um grupo de 17 profissionais, lá no ano de 2001. Eu devia ter uns 4 meses de idade. Para redefinir o modelo existente na elaboração de projetos. Essa turma, pessoal, eles fizeram um negócio chamado Manifesto Ágil, que mostrava, né, as coisas dentro de uma metodologia que era diferente até então, e que a gente conhece, que é muito efetiva, que é a gestão de projetos tradicional. Aí começa, pessoal. O objetivo é responder de maneira rápida e precisa às demandas de mercado. Entendendo que essas demandas variam demais e variam num tempo muito pequeno. Automatizando o que der para automatizar e personalizando o que der para personalizar. Ou seja, gente, é fazer o mínimo necessário com o máximo de resultados. Até agora só blá, blá, blá. Gestão ágil, abordagem leve e de intervenção mínima para o gerenciamento de projetos. Mínima intervenção. Ou seja, o projeto é todo dividido em etapas menores e no final de cada etapa uma reavaliação das prioridades do projeto.
Daqui a pouco as coisas vão fazer sentido, tá, pessoal? A gestão ágil de projeto pode ser definido como um conjunto de técnicas e práticas com o objetivo de otimizar o processo de entrega de um produto. Pessoal, isso aqui está no material que eu disponibilizei, né? Quem quiser ver, dar uma estudada, né? Conhecer o Manifesto Ágil, está lá. Mas o que eu queria falar para vocês? A gente tinha um perfil, até o início ali, né? Antes de chegar aos anos 2000, de gestão de projetos que a gente conhece, que é chamada tradicional. Pessoal, gestão de projetos, faz sentido para vocês aqui? Metodologia FEL, talvez a Vitória conheça, porque né, a Vale utiliza isso muito, ou outras metodologias de projeto. Alguém já ouviu falar ou não, gente? O projeto, a gestão de projeto, sim. a gestão do projeto tradicional, ele estabelece alguma coisa que é o seguinte: eu tenho um produto para entregar, sempre em função do produto, tá? Seja o que for, tem um produto para entregar. Para eu chegar até esse produto, a gestão tradicional, ela define prazos, entregas, responsabilidades, um dono do projeto, tal do Project Manager, e mais algumas outras coisas. Documentos, padrões para serem feitos, entregues, chancelados, carimbados, para que a coisa rode. O mundo sempre funcionou dessa forma. Só que, lá no comecinho, final dos anos 90, ali, comecinho dos anos 2000, essa coisa toda de informática, TI, programação, começou a ficar mais latente. Então a turma ia fazer um novo projeto, tudo desenhado, né, as coisas tinham que ser chanceladas, rabiscadas, um dono do projeto olhando para tudo, anotando tudo, cobrando tudo de todo mundo. É o normal, a maioria das empresas faz isso até hoje. Mas o pessoal começou a ver o seguinte: tinha-se um projeto para fazer na área de TI, e essa turma aí de TI, é o seguinte, eles começaram o projeto, o produto é aquele, entregar, sei lá, aquela coisa. Tudo programado, só que no meio do caminho surgia um software novo. Um hardware diferente que fazia a coisa mais rápida. Atrapalhava nos prazos. Tinha uma nova ferramenta que poderia deixar aquilo muito mais bonito e agradável do que o planejado. E começou a perder muito tempo seguindo aquela protocolada toda. Carimbo, papel. O project manager, o dono do projeto, o responsável pelo projeto, a coisa começou a ficar muito confusa porque estava saindo completamente do programado. E pelas ISOs ou pelas as definições, o passo a passo e dos procedimentos, tinha que ter o negócio assinado por fulano, beltrano, ciclano, carimbado lá no departamento não sei o quê, anexado não sei onde, guardado não sei o quê e comprovado. Começaram a perceber que pela dinâmica de construção de coisas vinculadas à tecnologia, estava emperrando, estava atrapalhando. Mas, pessoal, tô achando que eu estou falando aqui, às vezes está fazendo sentido para o que vocês estão ouvindo aí, hein? Não precisa voltar 23 anos no tempo, não. O sentimento de vocês, mas é parecido. Estou me sentindo parecido com essa turma lá no início dos anos 2000, tá? Mas é natural que esteja. Por quê? O mundo começou a ganhar um dinamismo tão grande de velocidades, de oportunidades, de capacitação das pessoas, que esse pessoal começou a perceber o seguinte, começou a desenhar a estrutura de projeto um pouco diferente daquele cadenciado, marcado, rígido, protocolado, aprovado e tudo mais, quando a forma que entregava um produto de uma qualidade tão boa ou melhor, de um outro formato. Tá? É um resumo, tá, pessoal? Muito grande de onde começou as ideias de gestão de projetos ágeis. Começou-se a perceber o seguinte, embora se eu tivesse um project manager espetacular, 30 anos de engenheiro da NASA, 20 anos fazendo doutorados e pós-doutorados nas melhores universidades do planeta, isso antes era o principal. Agora, durante o processo de gestão ágil, o principal mesmo virou a equipe. Porque o produto continua existindo.
como fazer para chegar nesse produto de forma mais ágil. Ser ágil, gente, não quer dizer que é ser rápido, não. Pode ser também, tá? Pode ser também. Mas ser ágil quer dizer que consiga responder a mudanças muito grandes. Mudanças, né, às vezes, positivas, para melhorar o fluxo do processo. Então, o pessoal começou a desenhar a estruturação e construção dos projetos de uma forma que ficasse mais fácil da equipe acompanhar. Imagina sempre, gente, que um projeto tem início, meio e fim. Renato está aí, né? Lembra, Renato? Ponto de entrada e saída. Pois não, Simone? Eu fiquei aqui com uma dúvida, avaliando o seu ponto apresentado. Fica à vontade. Faz-se sentido ter tanto investimento em sistema, e aí depois eles vão para a capacitação de liderança e deixa a equipe, né? Porque, conforme que você pontuou aí, hoje, o maior processo hoje está na questão de pessoas, né? E aí, como é que fica a construção, sendo que, por exemplo, você investe em sistema, investe em liderança, e a equipe fica sendo a última? Acho que está errando o alvo, sabe? Está mirando no alvo errado. E a construção, a construção da qualidade é de baixo para cima. Né? Eu tenho que ter uma equipe espetacular. Simone, a gestão ágil, ela parece muito com o trabalho do maestro. Simone, o maestro, quando ele vai, né, liderar ali a filarmônica, a orquestra, ele só tem músico espetacular. Tem músico mais ou menos, não. Mas não tem mesmo. Todos os músicos que estão ali são espetaculares. O maestro é espetacular também. O maestro é fera. O maestro, ele entende de todos aqueles instrumentos que estão sendo tocados ali, Cristiane. Se o violino sair um pinguinho do tom, ele já faz aquele movimentinho que só eles entendem lá, avisando fulano, o seu do tom. Se tiver desafinado o violoncelo, opa, o ouvido dele, a bagunça, o ouvido dele, ele já sabe disso. Isso no meio daquele tudo tocando. Ele entende, Simone, de todos os instrumentos. Mas ele não toca melhor do que ninguém da equipe dele. O instrumento que a pessoa toca. Ele não toca o violino melhor do que a pessoa do violino. Ele não toca o piano melhor do que o pianista. Todo mundo da equipe dele é tecnicamente muito melhor do que ele naquilo que faz. O Jorge, lembra que eu falei aula passada, Jorge? Na gestão ágil, o líder, ele ataca só o desvio. O maestro, gente, ele só ataca o desvio. Ele fica lá porque está tudo legal. Mas se tem alguma coisinha, ele faz um movimento que a turma vai entender que teve um desvio. Por isso é importantíssimo na gestão ágil que as equipes sejam de alta performance. Lembra que eu comentei a aula passada? Às vezes a turma fala, mas sério, isso é injusto. As pessoas não são de alta performance. Nem todo mundo é, mas todo mundo é treinável. Gente, todo mundo é treinável do mesmo jeitinho e pode atingir altos níveis de performance, porque é todo mundo treinável. E as equipes de alta performance, dentro da metodologia ágil, elas são fundamentais, porque a ação do gestor dentro da metodologia ágil são duas. Uma, não atrapalhe a equipe. A primeira e principal, não atrapalhe, porque tecnicamente quem sabe o que tem que ser feito é a equipe. Ô líder, você se fosse espetacular tecnicamente e fosse imprescindível para a empresa manteria você na esfera técnica. A empresa confiou em você como líder, que é para você cuidar do todo do produto. Pois não, Walter? E aí, só complementando também, que a gente tem hoje um viés muito forte para falar sobre liderança, né? Artigos, o mercado de forma geral.
Mas também, eu acho que, na verdade, todos nós, né, a responsabilidade pela carreira, ela é de cada um, né? Então, cada colaborador tem que ser o seu próprio líder, né? E liderar Opa! a movimentação da sua carreira, capacitação, correr atrás, não ficar esperando a empresa, nem o RH, nem o líder Walter, do lembra a aula organograma. passada, Walter? Desculpa te cortar. Primeiro nível de liderança é o líder de si próprio. Está lá no livro do Han Charan, o Pipeline de Liderança. Primeiro nível de liderança é o líder de si. Né? Então, cada um é o dono da sua própria liderança. Pessoal, por que eu estou falando isso? Porque dentro da gestão ágil, começa uma funcionalidade um pouco diferente da gestão tradicional, de que a equipe começa a ter uma preponderância e uma confiança espetacular. Na gestão ágil, não há o espaço mais para o project manager da gestão tradicional. Aquele que olha tudo ali por cima, vê como as coisas estão, ele quer acompanhar tudo, ele quer assinar todo o negócio, ele quer ser o sabedor de cada coisa. Lembra que eu falei a aula passada, pessoal? Hoje, daqui na minha rotina, nós temos 500 requisições mais ou menos em andamento. Dentro de uma liderança tradicional, o líder se esforçaria para conhecer as 500. Olha, pelo amor de Deus, gente. Para dar notícia das 500, se alguém perguntasse no corredor, como é que está 1, 2, 3, 4, 5, 9? Ela está nisso. Microgerenciamento também, né? É outro problema. Exatamente. A maior dificuldade das passagens de liderança, segundo o Rancharan, é o microgerenciamento. Pessoal, não faço ideia do status das 500 requisições que estão em andamento. Sei que em torno aí de 300 estão em atraso ou em potencial atraso. Não faço ideia do motivo que está acontecendo com elas. 20 estão em atraso e potencial atraso, porque o culpado é a área de suprimentos. Essas eu sei. Essas são os desvios. É essa que a gente está tratando. Para voltar para o eixo. Vou voltar a apresentar, com licença. Voltando em definições, pessoal, porque não dá para não ser conceitual, tá, gente? Para começar a falar. Então, desculpa, eu também não gosto, eu gosto mais da prática. Mas não tem como a gente sair, né? Que eu tenho que pavimentar. Pode ser definido como conjunto de valores, princípios, práticas que auxiliam a equipe. Olha aí, gente. Não é o project manager, não é o gerente, não é o líder, não, é que auxiliam a equipe do projeto a entregar produtos e serviços de valor em um ambiente desafiador. Mindset ágil, ou seja, a forma de pensar ágil, foca em entregas incrementais e experimentações constantes. Melhoria contínua. Aprender com a diversidade. Erro vai acontecer o tempo todo. A gente aprende com ele. E adaptabilidade. Alguns valores aqui da gestão ágil, tá? Que são diferentes da gestão tradicional. Então, os indivíduos e interações são mais importantes que processo e ferramenta. Olha que loucura, gente. Como é que o Marcelo fala isso para equipes de suprimentos, que tem um passo a passo a ser feito, que tem alçadas de aprovação, que tem um procedimento que trava eu fazer isso e aquilo? Aula que vem, tá? Acho que isso vai ficar mais claro. A entrega de produto, qual que é o seu produto? Quem que é o seu cliente? Qual que é o seu produto? É mais importante do que a entrega e geração do tanto de documentação para comprovar, para autenticar, para tirar cópia, fica numa pasta aqui, fica numa pasta lá. A colaboração dentro da equipe para fora, é mais importante do que a negociação de contratos. Gente, contratos aqui não é contrato de contratação, não, tá? Contratos aqui é o seguinte, é fechar acordos com áreas diferentes, com limites SLAs pré-definidos. Se não chegou lá naquele SLA, eu dou o grito, olha quem está atrapalhando meu processo. Olha, a culpa é de fulano. Colaboração mais importante do que isso. A resposta a mudanças, elas são mais importantes que o segmento de um plano. Aqui eu quero dizer o seguinte, se eu tenho um plano traçado e eu sair do eixo desse plano, eu tenho que voltar de forma natural para ele.
Pessoal, dentro da gestão ágil, foi criado um formato de chegar-se ao produto de forma mais fácil, ágil e interativa. É o seguinte, define-se um produto. Vamos fazer de conta, Vitória, que lá na sua rotina, vocês estabelecem o seguinte. Vamos criar um exemplo, tá? Aqui a gente hoje tem uma empresa que faz cadastro de fornecedores. Puxa vida, é tanta perda de energia, vamos criar uma área de cadastro de fornecedores aqui interna, para que nós avaliemos. Ficar mais dentro, aderente às nossas demandas, às nossas necessidades. Eu não quero essas ferramentas prontas do mercado. Opa, então vai ter um projeto que é desenvolver internamente uma área de cadastro, de avaliação de cadastro de fornecedores. Ok, gente? Estamos todo mundo na mesma página? Sim, todos. Sim, estamos. Então, o produto final é a área de cadastro de fornecedores rodando, funcionando. Conforto para a gente, para a nossa empresa, dentro das nossas diretrizes. Pessoal, na hora de formatar o time do projeto, dentro da gestão ágil, então não vai ter o Project Manager que vai definir funções, atribuições, prazos e tudo mais. A equipe da área de suprimentos de vocês vai ser convidada a refletir sobre isso. A liderança, Walter, o papel do líder aqui é direcionar a forma como que vai rodar o projeto. Então, o líder pode até definir prazos, né, definir entregas, não tem problema não. Só que a modalidade, o líder, ele após definir e fechar junto com a equipe, quais são os entregáveis, e definido um prazo final, ele vai virar para a sua equipe e vai falar assim, gente, então temos aqui 10 entregáveis até chegar no entregável final. Queria, equipe, que vocês se dividissem em equipes, quem vai, né, qual grupo, né, qual equipe vai entregar cada entregável. Não tem aqueles treinamentos que acho que todo mundo já passou por ele, que tem que fazer tipo, praticamente uma gincana, dividir equipe, cada um faz uma tarefa e tal. Está lá no ambiente lúdico, mas é um treinamento. Então, a expectativa é que a gente vá para a empresa e pratique exatamente isso. Exato. Né? Exatamente. Então, os grupos de equipe, pode ser às vezes até repetida, elas vão combinar vários pedacinhos, várias mini entregas de produtinhos, que ao final eu vou ter o meu produto, que é o grande objetivo ali da empresa, o grande objetivo do projeto. O produto final, ele tem uma data para ser entregue. Dia 14 de maio de 2024, que é meu aniversário, tá, gente? Se vocês lembrarem lá. 14 de maio é o dia da data de entrega do produto. Equipe, se organize. Fechamos junto aqui as etapas, né? Os mini produtinhos com as suas mini entregas. Então, equipe que autodefiniu aqui para a entrega da etapa 1. Quando vocês entregam? Da 2, quando vocês entregam? A equipe vai aglutinar e forjar fase a fase das mini entregas. Ou seja, aquilo vai estar definido. Então, a coisa começa a rodar. Há um personagem muito importante para fazer a coisa rodar. É chamado de Scrum. O Scrum é uma metodologia. Aplica-se o Scrum, a pessoa do Scrum seria o Scrum Master. Ele vai guiar. O Scrum Master não pode ser o líder, tem que ser uma pessoa da equipe, mas que não esteja envolvida em nenhuma das entregas. O Scrum Master, pessoal, de forma análoga, ele parece o tocador de boi, sabe? Que vai ajudando, direcionando, mostrando o caminho. Ai, gente, quem que não vai poder assistir? O Jorge, oh, que pena. Tudo bem, Jorge? O Scrum Master ele vai direcionando o caminho. O que acontece? Ele costuma fazer reuniões diárias com a equipe do projeto para saber onde está o status do projeto.
Ele utiliza, é normal utilizar uma ferramenta chamada Kanban. O Kanban é um quadro. Um quadrinho, gente, que fala o que tem para fazer, 3 colunas a partir de 3 colunas. E o que tem para fazer, o que está sendo feito e o que já foi entregue. Ele começa, o Scrum Master começa a fazer uma gestão à vista todos os dias com a equipe para saber o que estava programado e como é que está o passo do projeto. As reuniões são chamadas reuniões diárias. Tem que ser rápido, tem que durar 5, 10 minutos para não atrapalhar a vida de ninguém, onde todo mundo comece a olhar e saber onde está o projeto. Aquele do entregável 2, saber como está o do 3, saber se pode ser impactado, aquela turma do entregável 4, saber se a 2 pode ser impactada e vai sobrar para ele. Por que a turma começa a fazer isso? Gente, para que todo mundo comece a detectar onde está o desvio. Ou se vai ter desvio, está todo mundo olhando. O líder fica de fora. É melhor que ele nem participe das reuniões, mas que o Scrum mantenha sempre informado. Ele é o responsável, sabe para quê, Gigiane? Atacar quando tiver desvio. Sim. Quando alguma coisa começar ou tiver com cheiro de dar errado. Porque o líder da gestão ágil só ataca desvio. Ele trabalha na manutenção dos indicadores, ele trabalha no foco em melhoria contínua, mas ele põe a mão na massa no desvio. Lá na gestão ágil, pessoal, esses pedacinhos, essas micro entregas, essas microfases com micro entregáveis são chamados de sprints. Então, é um projeto, tem lá 5 sprints, 12 sprints, 8, 40. E aí, cada sprint, quando ela é cumprida, há um rito de comemoração, a turma comemora. Opa, cumprimos a primeira fase, a primeira sprint do projeto, entregamos a segunda, entregamos a terceira. E é muito normal que durante o processo, as entregas e construções de cada sprint, muda um monte de coisa. Aparece tecnologia nova, alguém viu no mercado alguma ferramenta, opa, posso colocar ela aqui, ó, vamos substituir aquela outra e vai ficar muito melhor a nossa entrega. Perdão, pessoal. A equipe fica responsável pela excelência das entregas e aderência aos prazos. O Scrum Master, ao longo do processo, ele vai achando desvios, dificuldade, ele vai tentando ajudar. Ele contacta outras áreas, ele busca ajuda, né, de alguém, ele dá o grito para o líder, ó, isso aqui não vai funcionar não. Às vezes alguma coisa ficou parado lá no jurídico, ele envolve o jurídico. O Scrum Master começa a dar visibilidade para os desvios. Está parado lá no requisitante. Poxa, mas a gente precisa dessa fase para andar. Mas aqui, ó, a empresa está parado lá já tem 10 dias. Opa, a empresa tem que acompanhar o desenvolvimento do projeto. Se está parado lá, alguém tem que atacar o desvio. A ideia aqui, pessoal, é que cada produtinho desse, né, a junção de cada produtinho do projeto ágil, ele gere no final o produtão. Então, ali tem toda a liberdade dentro do produtinho de mudar alguma coisa, a ferramenta, o direcionamento, desde que não impacte o prazo final do projeto, desde que faça sentido, né, economicamente, mas é necessário que usufrua-se principalmente da criatividade e da inovação. Pode não ter criatividade, pode não ter inovação nenhuma. A coisa pode acontecer exatamente como programado, muito parecido com a gestão tradicional. Isso pode acontecer. Só que é impressionante, pessoal, como que naturalmente a criatividade e inovação ela aparece nesse contexto. Tudo o desenvolvimento da equipe. E aí, gente, nessas rotinas são atribuídos, né, funções dentro da equipe. Então, uma equipe tem que fazer um entregável, sprint número 4, e essa equipe que vai fazer isso tem lá 6 pessoas, 3 pessoas, todo mundo vai ter alguma responsabilidade ali dentro. E não dá para enganar. Ô, gente, isso dá uma visibilidade tão grande que é impressionante. Às vezes alguém, sempre tido como o espetacular dentro da empresa, não é.
Às vezes alguém tido como fraco, sabe? Nossa, não é. Dentro desse alto nível de todo mundo olhando e acompanhando, a turma vê, uau, ele é silencioso, ele parece que não faz nada, mas é espetacular. Máscaras caem. Uma forma de fazer a gestão à vista. O Kanban é uma tradução de gestão à vista. Ô, gente, o Kanban, que é o quadrinho de o que tem para fazer, o que está fazendo e o que já fez, era usado pelo Taiichi Ohno lá no meio do século passado. E o legal, pessoal, é que lá no meio do século passado, o quadro de Kanban era um quadrão grande mesmo, com às vezes as folhas assim, penduradas lá. Aí depois, até antes da pandemia, vocês já devem ter visto, às vezes, em algum lugar, na empresa de vocês, ou na internet, era aquelas colunas com os post-its, assim, de cores diferentes, pendurado. Aí veio a pandemia, todo mundo começou a usar coisa online, né, gente? Porque não tinha mais onde colar aquilo ali. Então, assim, tem um monte de sisteminha gratuito. Trello é gratuito. Tem o da Microsoft aqui, que eu esqueci o nome dele, que é gratuito também. Gente de Deus, esqueci o nome dele. Tem um monte aí gratuito, de Kanbans gratuitos por aí. E, pessoal, é uma forma de gestão à vista. Todo mundo está vendo como que o projeto está. Quem interessa por ele ou quem não interessa. Às vezes a pessoa está passando no corredor, olha a gestão à vista, vai saber como que está o seu projeto, se ele está em potencial atraso, se ele está em adiantado potencialmente, se ele está em dia. Quem lá dentro está trabalhando? Qual fase está sendo mais difícil? Onde que o líder está sendo necessário de atuar? Então, no nosso projetinho, que eu tinha comentado agora há pouco, de fazer uma área de cadastro de fornecedores, a gente desenharia isso tudo junto. Atribuições, prazos, ações, ferramentas, quais entregáveis seriam feitos até a gente ter a nossa área de cadastro de fornecedores rodando e funcionando. Pessoal, isso eu estou falando de projeto. Ninguém ia ter que estar aqui para fazer nada de projeto. Mas eu espero ter, né, começado a plantar aí na cachola de cada um a ideia de que gestão tradicional, ferro e fogo. Eu mando, você faz, mas o fulano, Marcelo, por que eu tenho que fazer isso? Ah, porque eu estou mandando. Eu sou chefe, eu estou mandando. Não funciona. Comando e controle não funciona. Equipe com pouco interesse e disponibilidade para se desenvolver e ficar de alta vontade, não tem vontade para ser de alta performance, não vai funcionar. Pessoal, eu falo tanto que eu deixo os outros com sede, hein? Alguma dúvida por enquanto? Alguma consideração? Algum ponto? Fiquem à vontade para falar. Acho que dúvida não, né, Marcelo? Mas enquanto você vai falando, pelo menos, eu vou refletindo aqui. Eu que atendo projetos aqui no Norte, pela Comat, eu vou pensando o quanto poderia ser ágil, né? O quanto poderia ser diferente, o quanto a gente poderia ter feito diferente nesses projetos. A falta realmente de um Scrum Master para poder acompanhar isso, porque em muitos momentos, principalmente, a minha colega de luta, Simone, a gente se vê nesse papel assim de fazer, e quando chegar a vez do outro fazer o input, ele não faz, ele passa 10 dias fazer um formulário e fica parado, e aí vem na gente um sentimento assim de realmente impotência para quando chegar lá de frustração para quando chegar lá na reunião, falar, cara, não foi porque fulano não fez o dele. E a gente muitas vezes entra como o ruim da história. Poxa, mas você está me queimando. Não, não é. É porque se cada um não fizer o seu, a gente não entrega. E se a gente não entrega, nada do que eu fiz adiantou. Né? Então, eu deixei de atender outra coisa para poder. Eu acho que a aula que vem, a terceira aula, vai cair feito uma luva para suas dores. Porque eu vou começar a trazer. Tem que ser um curativo. Vou começar a trazer uma ferramenta que você vai ver que vai traduzir nisso tudo que você vai falar uma forma de mitigar.
as suas maiores dificuldades. Por isso eu entrei no conceitual do Lean aula passada, eu ia falar ontem, toda hora eu vou falar ontem, aula passada. Por isso eu estou entrando no conceitual de gestão ágil de projetos, porque eu preciso de pôr o conceito para embolar esses dois a partir da próxima aula, sabe? Aí sim a gente vai mergulhar na rotina. Vou sair, né, do conceito de ferramentas, vou sair do conceito de uma metodologia e vou aplicar ele, porque se eu começasse por eles, ia ficar um pouco sem sentido, sabe, Silene? Então, pavimentando isso para justamente chegar lá. Tá ótimo. Turma, alguma dúvida? Alguma consideração? Fique à vontade, pessoal. Rony, Laura. Tô fofocando com a Cirlane aqui no Teams. Tá bom, fique à vontade. Não conta, não! Não, é que eu tava comentando aí, a gente vê, né? A impressão, até passei para ela aqui, que parece que é importante e é urgente só quando está na mão de suprimentos, né? Exatamente, mas acho, a aula que vem vamos trazer aqui um modelinho, eu acho que você vai gostar, Rony. Gente, Hélio, fica à vontade. Hélio, alguma dúvida, Hélio? Alguma consideração? Walter? Não, por enquanto não, Marcelo. Para mim está claro. Maravilha. Tranquilo. Então, todo mundo na mesma página. Gente, são 8h12 agora. O que vocês acham da gente dar aquela paradinha técnica para dar aquela hidratada, visitar a instalação sanitária, olhar uma panela tá ali no fogo, hoje a turminha tá... Tô ouvindo Beber todo café. mundo aqui, tá tranquilo. Beber café. Então tá. Gente, são 8h12 agora. Vou colocar aqui 10 minutinhos, tá? Só para a gente fazer isso daí. Aí quando for 8h22 a gente volta, pode ser? Pode ser. Beleza. Então tá bom. Com licença, gente. Vou tirar minha imagem e o áudio aqui.
Pessoal, podemos voltar? Sim. Vamos lá, vamos para a reta final, né, do assunto da pauta de hoje, que é a gestão ágil de projeto. No princípio, não tem nada a ver com a nossa rotina. A gente acha que não tem, não. Mas, né, terceira e quarta aula a gente vai ver que tem muita coisa a ver. Pessoal, né, então já pensando nesse sentido, logo no comecinho do nosso encontro aqui de hoje, a gente começou a observar, né, a gente explanamos aqui, eu trouxe 5, vocês trouxeram mais um monte, de itens que estão lá atrapalhando nossa rotina. A gente sabe disso. Isso impacta o meu produto. Vocês lembram que eu falei que é muito normal, né? Ninguém perguntou aqui não, mas é muito normal perguntar, quando alguém pergunta qual a melhor metodologia de gestão, né? A minha resposta. Eu queria convidar vocês a refletir sobre alguma coisa. Hoje é quarta, então tem até segunda-feira para refletir. Se vocês abrirem, eu coloquei no chat, né? Eu fui colocando algum dos itens que a gente foi conversando. E aí, nem sei quem falou, né? Já me perdi. A ideia não era dar nome para ninguém, não. A ideia era só a gente fazer um brainstorm mesmo e colocando os itens. Então, por exemplo, eu estou abrindo o nosso chat aqui, vou pegar um qualquer aqui, ó. Requisitantes pouco capacitados. Nós levantamos aqui que é um quesito que nós temos problema. A gente começou a utilizar, então, o sentimento de ferramenta Lean, que é de observar, né? Mas isso está tão latente que não precisa nem de parar para observar, isso a gente já sabe, requisitantes pouco capacitados. Então, a gente já detectou que tem um desvio na nossa rotina. Por que eu não ataco esse desvio? O que nós estamos esperando para atacar? Por que eu não pego o tema requisitantes pouco capacitados e faço um projetinho dele? No meu projetinho, vou dar um nome para ele qualquer. Capacitação dos requisitantes da empresa. Projeto de aumento de performance na emissão de requisição, sei lá. Por que eu não pego, né, o tema requisitantes pouco capacitados e, como dentro da filosofia da gestão ágil, eu começo engatinhando e se eu detectei que isso é um desvio, eu vou tratar o desvio. Vou fazer um plano de ação para esse desvio, vou acompanhar o plano de ação e vou ter um entregável lá no final do plano de ação. Eu vou chamar isso aqui de projeto. No meu projeto, para eu capacitar um requisitante, eu preciso de saber quais são os piores requisitantes. Não, Marcelo, aqui na empresa todo mundo é ruim. Tá bom. Dentre os ruins, tem os péssimos, os mais ou menos e os ruinzinhos. Vou fazer um projeto que vai ser de capacitação. O que eu vou capacitar? Bom, primeira coisa, Marcelo, a nossa equipe começou a pensar aqui, vamos fazer o seguinte. Todos os erros, ou 90% dos erros, mas eu não tenho indicador na área, então começa a ter. Já deixa isso no radar para começar a mensurar quem é o melhor, quem é o pior requisitante, quem é o mais ou menos, qual a pior área, qual a área mais ou menos, qual é a área melhor. Vamos começar a gerar indicadores para atingir o nosso projeto. Então, já identifiquei tudo, né? Fiz aí, o meu projeto começou com levantamento de conceitos, levantamento de indicadores. Pô, tenho que pacificar, tá na moda isso agora, né? Falar isso tem que pacificar, tá na moda. Vou pacificar essa questão. Então, já identifiquei os meus piores e dentre os meus piores, identifiquei quais são as principais coisas que eles fazem de forma péssima. Meu problema já está comigo. Segunda coisa que eu vou fazer agora vai ser, vou pegar esse meu problema e vou desenhar qual é a solução. Vamos internamente capacitá-los, vamos demonstrar que aqui o melhor requisitante, como que ele faz nesse quesito que o pior sempre nos atrapalha.
Vamos, ao final do processo, emitir um certificado. Vamos acompanhar os indicadores dos piores requisitantes, né, dos pouco capacitados. Vamos capacitá-los e vamos acompanhar. Por que a gente não faz isso, pessoal? Poderia ser qualquer outro tema. Vou pegar um deles aqui. Só um instantinho, por gentileza. Eita. Estou olhando o nosso chat, tá, gente? Burocratização da rotina. A rotina é muito burocratizada. Faça um projeto, leve para a sua liderança. O que você acha para melhorar essa burocratização da rotina? Marcelo, não tem jeito. Aqui na empresa, isso vem lá de cima para baixo, não tem problema não. Leva a sugestão, dá o grito. E qualquer um desses projetos, qualquer uma dessas ideias que vocês trouxeram para mim aqui como problema, vamos levar para a empresa de volta como solução, gente. Porque ficar com problema, guardar para a gente problema, não vai funcionar não. Provoque seu líder. Líder, provoca a sua equipe, provoca o seu líder também. Equipe, junta a sua turma amanhã e depois da manhã e olha quais são os grandes problemas aqui da área. Qual que dá para a gente atacar? Marcelo, nós não temos orçamento, estamos chegando no final do ano, então tá, vamos olhar os problemas que não precisam de orçamento para atacar. Onde estão os nossos principais desvios? E aí, pessoal, vamos montar dentro de uma estruturazinha de projeto de gestão ágil. A turma detectou qual é o desvio, a turma vai atuar em cima do desvio, vai criar os entregáveis, são as sprints. Todo mundo vai contribuir para entregar o produto final e a cada entrega a turma vai celebrar. E na hora de chegar no produto final, a turma vai celebrar também. E a turma vai começar a observar que seja pequenininho o projeto, começa pequenininho. Bobajada querer começar grande. Simone, foi você que falou, né? Agora eu esqueci, desculpa. Às vezes a empresa quer contratar o RP XPTO do mundo, não preocupa com os quesitos principais, porque não fez esse estudo. Foi você? Desculpa, tá? Se não foi, perdão, eu lembro que alguém falou, uma menina, mas eu esqueci. Marcelo, eu lembro de um bate-papo que nós tivemos aí até com a Karine, né? Foi exatamente o que você falou agora no final. Vamos começar do mais fácil. Você vai ganhando credibilidade na empresa, você consegue, aí você vai atuando um pouquinho mais, vai mudando o processo, vai desburocratizando, né? Começar pequeno. Começa pequenininho. Você vai ganhando experiência, né? Também. E começa, não pega aquele gritador de corredor, não. Escolhe o seu interlocutor que dê valor a processo. Sempre tem. Aquele que formou lá em engenharia de produção, sabe? Que formou administração, que gosta do fluxo, aquele engenheiro que dá valor à segmentação. Escolhe esse tipo aí de interlocutor, porque vai te ajudar. E o gritador de corredor, ele entra no final, depois que o seu processo vai engolir a empresa inteira, vai engolir ele junto, aí nem tchum para ele. Mas vamos começar pequenininho. Pessoal, a gestão ágil, um dos fundamentos, e que é muito legal da gestão ágil, é a capacidade de adaptabilidade. Porque às vezes a gente pensa que é o seguinte, nossa, nós temos muito problema com os piores requisitantes, nesse quesito, temos que dar um treinamento. Às vezes não é treinamento, às vezes durante a tratativa daquele processo, a equipe do projeto percebe, poxa, não é treinamento que esses caras precisam, não. Esses caras precisam de um modelo. Exemplo, né, Marcelo? De um exemplo. Mas o objetivo final é deixar a turma fera. Esse é o produto final. Por isso essa adaptabilidade. Gente, dentro da gestão, qual que é melhor? Às vezes a turma também pergunta, quem que é melhor? A gestão tradicional ou a gestão ágil? Gente, isso não, eu nunca vou responder assim, porque não existe. Cada um no seu quadrado. Então, se eu precisar de fazer uma ponte, igual a ponte Rio-Niterói, o estudo de engenharia, o projeto de engenharia, é melhor fazer na gestão tradicional. Agora, se a gente precisar de implantar um novo processo aqui dentro da nossa empresa, é melhor fazer na gestão ágil. Lá na ponte Rio-Niterói, que é um projetão, vai ter vários pequenos projetos. E, gente, é muito natural que dentro da gestão tradicional de projetos, sejam utilizados para microprocessos de gestão ágil. Mas a gestão ágil de projetos, ela serve para tudo.
principalmente projetos, né? Quando a gente fala na área de suprimentos, na nossa rotina, novos projetos, né, que envolvam serviços, né, que envolvam novas rotinas, para que a gente possa atuar. Gente, sabe o que é legal? A equipe, quando o projeto é concluído, a equipe percebe que foram eles os responsáveis por aquela construção. Quando a equipe está feliz, todo mundo conseguiu, gente, a liderança naturalmente sente aquilo dali, porque é um trabalho por trás das cortinas do líder. A gestão de projetos tradicional, a turma da literatura costuma falar que ela é representada por um trenzinho. Você sabe de onde ela vai sair, você conhece exatamente, né, o caminho que ela vai fazer e você sabe onde ela vai chegar. Cadê o Renato? Renato, você está aí? Não está aqui não, né? Gestão tradicional, você sabe onde você vai sair, o caminho que você vai fazer e onde você vai chegar. Eu acho que está todo mundo trabalhando na gestão tradicional, é natural, tá? Não pode sair para lá nem para cá, não. Mas você sabe, né, que sai daqui, chega aqui, o caminho é esse, em quanto tempo isso vai acontecer? A gestão ágil, essa turma aí da literatura, fala que é o seguinte, é um barquinho. Analogia que eles fazem. Você sabe onde vai sair, você sabe onde vai chegar. Mas você não consegue definir a rota dele. Até uma que imagina-se que seja. Por quê? Porque o barquinho ele pode aproveitar de um vento que vai para lá e faz a volta mais rápida. No caminho que ele pode estar mais lento por causa da ausência de vento, ou porque a onda está muito grande, então ele vai dar a volta na onda, mas ele vai chegar no respectivo lugar. Esse é o diferencial da gestão ágil, a possibilidade de adaptar para a entrega do meu produto. Ô, gente, aula que vem nós vamos falar de produto, e na hora que a gente misturar isso aí, isso vai fazer um sentido tão grande, principalmente em contratações, gestão de contratos também. A turma da literatura costuma falar o seguinte também, que a gestão ágil de projetos, ela assemelha-se a um guepardo. Sabe o guepardo, gente? Sabe, Rony, que bicho que é esse aí? Aquele felino lá da... A chita. É isso, exatamente. Antigamente falava chita, que coisa, hein? Antes era chita, né? Agora que mudou para guepardo, né? Entreguei minha idade, então. Antigamente, né, Rony? Antigamente. Era chita. Verdade. Eles comparam a gestão ágil de projetos ao guepardo, porque o guepardo parece ser o mamífero mais rápido que tem, né? É um corre, mas não é por causa da velocidade dele, não. É porque ele muda de direção muito facilmente, sem impacto, mesmo em alta velocidade. Por isso, pessoal, quando a gente fala de gestão ágil, tá, apresentar aqui. A gente fala de gestão ágil de projeto, mas Marcelo, ninguém está falando de projeto aqui. Calma. Quando a gente fala de gestão ágil de projetos, a gente diz sim, ela foi concebida para a condução de projetos de novos produtos ou de refazimento de rotinas. Em geral, ele é utilizado para projetos internos, então aplica-se a gente. Mas tem um conceito, né, para todo tipo de projeto. Qualquer desses temas que vocês levantaram, onde vocês detectaram retrabalho ou desperdício, vocês podem pegar isso daí e fazer disso um projeto. Walter, o que você achou da minha ideia, Walter? Rony? Achei ótimo. Inclusive, eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, na Black & Decker, no caso, que ela pautava o crescimento orgânico, né? De 5% em produtividade, e a outra meta de crescimento era por fusão, né? Aquisições, principalmente. E tudo, qualquer rotina de qualquer área, né? Esse 5% de produtividade, eles necessariamente eles tinham que ser listados numa ferramenta de projetos. Tudo era projeto. Então, essa ideia de projeto é bacana. Se você aplicar projeto em qualquer
uma das ações que você precisa executar, já entra na sua mente que você tem que ter um planejamento, tem que ter uma data de início, uma data de conclusão e as ações necessárias para você atingir aí o seu resultado. Não interessa muito o percurso, porque vai ter alguma coisa que você vai ter que ajustar. Exatamente isso que você comentou aí, de você saber onde você está, onde você precisa ir, mas o percurso você vai ajustando até registrar o final do projeto, né? O mais fácil, o mais difícil, enfim. Exatamente. Gente, alguma dúvida? Alguma consideração? Vitória? Laura? Não, tranquilo, professor. Tudo ok. Tá fazendo sentido, gente? Ou esse homem tá do lado de cá, doido, fica nesse blá 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 sem sentido nenhum? Pode falar, gente, não tem problema não. Hélio? Está fazendo sentido, sim. Maravilha. Cristiane? Terceira e quarta aula fazem muito mais sentido, tá? Primeira e segunda, estou pavimentando aqui a nossa estrada para vir de fato na prática, nas ferramentas, na terceira e quarta aula. Quer dizer que a primeira e segunda não deva fazer sentido, né? Não agregue nada. Eu acho que agrega. Pessoal, eu vou deixar com vocês uma outra atividade. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui. Por gentileza. Só um instantinho, tá, gente? Eita, até que eu não estou conseguindo apresentar. Pronto, agora eu acho que vai. Pessoal, eu queria pôr a gente para refletir sobre isso daqui. Não precisa entregar, não, né, gente? Não tem ponto, não tem nada. Fica à vontade, tá? Para fazer, né? Ou para não fazer. Mas só para a gente começar a colocar em prática, esse aqui, né? A metodologia 5W2H. Que é o seguinte, pessoal, a coisa mais fácil que tem no mundo é a gente apontar dificuldade. E eu sou bom nisso. Conheço gente muito melhor do que eu, inclusive, gente muito fera. Só que é muito legal a gente também demonstrar que a gente tem um intuito para voltar na empresa e falar, olha, ô empresa, ô meu líder, eu estou com esse problema aqui. Eu sugiro essa ação para a gente superar. Quando a gente, né, aponta o problema, aponta a dificuldade que ela existe, principalmente para uma liderança, a primeira coisa que a liderança vai querer entender é o seguinte: que fundamento é esse? Qual o benefício que vai trazer? Aonde que a gente vai chegar? E uma das formas de fazer isso, uma forma muito simples, gente, é emitir um plano de ação utilizando a metodologia 5W2H. Nós listamos alguns dos itens, eu trouxe alguns dos itens, né? Lembra, um dos itens que eu trouxe foi aquele melhorar a qualidade das requisições de compra. Nossa, é muito ruim aqui na empresa, o pessoal escreve, volta um nível de retrabalho enorme nas requisições de compra que impactam. Então tá, então vamos fazer aqui um plano de ação. Então o 5W2H, ele baseia justamente nisso, o que, quem, onde, por quê, quando, como e quanto aquilo vai custar. No meu caso, o objetivo o meu projetinho vai ser melhorar a qualidade das requisições de compra. Quem que eu posso levar aqui para minha liderança, falar que vai ser o responsável por essa ação, por esse plano de ação? A Ana. Ela vai fazer isso através de onde? Ela vai ter que viajar? Não, ela faz isso pelo Teams. Por que que eu quero melhorar a quantidade das requisições de compra?
porque eu quero diminuir a quantidade de requisições que chegam com erro. Para quando? Entre determinada data, entre tanta. Como? Eu vou capacitar os requisitantes. Eu consegui identificar aqui, é esse o principal quesito. Quanto isso vai custar para a empresa? R$0. Pode ser que custe 1 milhão, 10 milhões, R$100. Eu queria pedir para vocês, pessoal, né, que dentre aquele tanto de item que a gente levantou e outros que estão guardadinhos, para que vocês façam uma ginástica. Não precisa entregar e nem fazer agora, não, porque não, né, não faz sentido, está todo mundo já cansado, todo mundo, né, na reta final do nosso encontro de hoje. Mas leve isso para casa e trabalhem nisso. Vou pedir isso para a próxima aula? Não. Não tenho compromisso nenhum de entregar isso. O compromisso é só colocar em prática. E eu queria pedir uma gentileza para vocês. Provoque a sua liderança. O líder, deixe ser provocado. Provoca o seu líder. Porque você também consegue fazer um 5W2H. Você consegue também perceber algum problema. E quando for levar isso para a liderança, demonstre o benefício. Está fazendo sentido, gente? Ou estou querendo intrometer demais na vida de vocês? Faz sentido. Até não sei se eu devia falar isso não, mas tem uma ação importante que é gerencie seu chefe, ou gerencie seu líder, né? Então, é plano de ação. Exatamente. Pessoal, alguma dúvida? Alguma consideração? O modelinho da 5W2H está disponível lá no material que eu deixei. Tá? Que eu disponibilizei para vocês. Gente, nós estamos conversando aqui, não estou seguindo a ordem que está lá não, tá? Porque a coisa é dinâmica. Lembra? Interação, adaptabilidade. Então está em algum lugar lá que não é nessa sequência, mas está fácil de achar. Estou percebendo. Exatamente. E aí, Rony, o que eu queria ver com vocês? Bom, primeiro, alguma dúvida, gente? Por enquanto, alguma consideração ou não? Não, tá ok. Consegui, maravilha. Rony, esse é o material que eu preparei aqui para a aula de hoje. Qual foi o meu objetivo? Todo mundo sai aqui fera em gestão de projeto? Não, nunca foi. Estou preparando aqui, né, para a gente entrar na próxima aula e misturar. O que a gente viu de ferramentas Lean, conceitos Lean, busca de desperdício, caçar retrabalho, oportunidade de melhorias, para que a nossa jornada, o produto, tem certeza que o produto, todo mundo quer espetacular. O produto pode melhorar, até é natural que melhore. Obrigado, Rony. É até natural que o produto melhore, mas, né, no primeiro momento busca desperdício e retrabalho. Deixar a vida mais confortável, entrega do meu produto mais confortável. Esse é o primeiro objetivo. E falamos de ferramentas Lean ontem. Algumas delas, tem um monte que eu não falei nada, nem ia dar tempo, mas algumas delas para exemplificar. Hoje, a gente começou a trabalhar alguma coisa já sobre gestão. Papel do líder. Onde que o líder atua? Só desvio. Desvio. A não ser que seja uma construção, né? Mas construída, ele só acompanha. Lembra dos indicadores que a gente comentou ontem? Ele vai nos indicadores certos, que fazem sentido para a área. Mas ele atua no desvio. Ele tem que trabalhar para ajudar a equipe. E a equipe tem que ser de alta performance. Então, uma coisa vai ter que engolar. A empresa vai sofrer. Assim como o maestro. A gente percebeu que dos pontos que a gente levantou, dá para trabalhar. Sugere, dá para mudar. Faz um plano de ação. Cria um projetinho. Provoca a sua liderança. Joga a responsabilidade toda no seu líder. Está lá para isso, gente. Também. Mas isso, né? Naturalmente vai voltar em benefício para a própria área. Turma, aula que vem, a gente começa a embolar esses conceitos e colocar na veia na rotina de suprimentos. Processo de compras na veia. Mas, Marcelo, como que eu vou falar de projetos, fazer analogia com uma requisição de compras? Kanban, Marcelo, uma ferramenta de gestão de processo. O que tem a ver Kanban com a requisição que eu estou conduzindo? O que isso vai me ajudar? Scrum Master? Alguém que fica ali olhando, direcionando, achando
Onde está o problema? Atacando o problema. Tá, gente? A coisa vai começar a encorpar. E aí a gente volta a falar, embolar. A gente sai do projeto e entra para a rotina. Combinado, Cirlane? Combinadíssimo. Vitória, estamos na mesma página, Vitória? Estamos sim, professor. Maravilha. Bom, pessoal, né, então disponibilizado aí, né, tudo que eu preparei, o racional de hoje, né, uma sequência, né, da última aula, e vamos dando sequência na próxima. Queria agradecer a todo mundo. Muitíssimo boa noite, e a gente se encontra aí na próxima segunda-feira. Rony, estamos na mesma página? Sexta-feira, não? Sexta, acho que, bom, não lembro. Acho que é segunda. Na segunda, dia 9. Segunda e quarta. Segunda e quarta. Ah, tá. Sexta-feira é só para quem tomou recuperação aí. Mas se quiser, Rony, aí dá para estudar também, viu? Ok, fechado. Tá, joia. Marcelo, um ótimo, abraço. pessoal. Turma, utiliza Boa para noite, muito reflexão, por gentileza. Uhum. Pensa aí dentro da empresa de vocês, provoque as lideranças. Provoque Pode os estar na colegas. certeza que está gerando muita reflexão, viu? E não é pouco, não. Esse Me é o aguarde. Verdade. Pessoal, boa Legal. noite. Bom final de semana. Boa Até noite, segunda. gente. Obrigado, Boa Marcelo. noite, Boa turma. Boa noite, Fiquem gente. com Bom Deus, descanso, gente. gente. Até mais. Tchau, bom descanso. Tchau. Boa noite. Boa noite.